Olá, bem-vindo ao canal Old School Projetos Especiais. Sou Wagner Moura e hoje nós vamos de vlog aí, pessoal. Vocês vão me acompanhar aí até o meu serviço e nós vamos falar sobre as atualizações dos projetos no canal, ok? Então hoje vai ser um vídeo assim bem legal. A gente vai falar sobre os projetos, né? A gente tem em andamento aí o projeto com duplo corpos de borboletas, que é o projeto Dark Horse, que é imitando o novo Ford Mustang, que ele tem dois corpos de borboletas, ou seja, duplo corpo de borboleta. Nós imprimimos um coletor de admissão para o motor 2.0 16 válvula Duratec, onde nós conseguimos aí colocar duplo corpos de borboletas, ok? No primeiro teste a gente teve um problema, o material não suportou a temperatura do motor, ainda na marcha lenta, né? E aí a gente foi buscando outros componentes, testando outros componentes, conseguimos um componente de engenharia que aparentemente é um ótimo material e vai suportar bem o coletor de admissão. Pra você ter uma ideia, esse tipo de material que a gente está usando aí para impressora, o pessoal usa para fazer escapamento. Eles desenvolvem vários tamanhos ou desenhos do coletor de escapamento, e a pessoa vai pro dinamômetro e vai testando esses coletores aí por horas, acerto de motor. Pelo que o fabricante me informou, o cara às vezes fica 5, 6, 7 horas ali de dinamômetro testando. Então, se suporta escapamento, tem que suportar o coletor de admissão, que trabalha numa temperatura bem menor. Então, nesse projeto, a gente já tem os dois coletores que foram imprimidos numa impressora 3D. A gente tem vídeo sobre essa saga, porque a gente teve bastante dificuldades aí, né? Os primeiros fatiamentos da impressora, tipo, bugou e começou a trazer alguns problemas. Depois a mesa começou a empenar e se deslocar devido à temperatura. Depois deslocamento da peça, achar a correta temperatura. Então foram vários desafios. Tem vídeo aí no canal falando sobre isso, ok? Então, se você quer acompanhar essa saga aí, só seguir aí, assistir. Eu vou deixar como sugerido. A gente está dentro do projeto aí que é o Focus ST170. Para quem não acompanha, tem uma playlist completa sobre esse Focus aspirado, onde a gente colocou um corpo de borboleta maior, escapamento 421, que é um escapamento aí muito utilizado aí em motores multiválvulas, que favorece torque em baixa e médias rotações, né? Filtro esportivo e um remap bem personalizado. Foram aí mais de 90 remaps aí, várias tentativas, leituras de dados, tá vendo? Eu tenho um data logger dentro do carro, onde a gente consegue fazer uma análise bem detalhada dos dados do motor. Então, só para vocês terem ciência disso, ok? Então, é um carro bem esperto, assim. Quando eu comparo esse carro, falando que esse carro é bom, tô comparando com um Focus original. Então, falando num Focus original, esse carro ficou muito esperto. É outro carro. E a cereja do bolo que eu esqueci de mencionar, né? Esse carro ele tem um coletor de admissão do Fusion 2.5, né? Então ele tem um coletor de admissão do Fusion 2.5. Portanto, ele não tem o coletor variável e a placa de turbilhonamento que tem no coletor original. Então é um projeto bem personalizado e exclusivo, assim, o Focus ST170. A ideia inicial do projeto, para quem está chegando agora no canal, era o que? Imitar os primeiros Focus ST, que eram versões aspiradas, não eram versões turbo, né? E aí ele era uma versão apimentada com escape 421, corpo de borboleta maior, um remap personalizado. E aí ele tinha 173 cavalos. E aí ele foi colocado esse nome, Focus ST170. O próprio logo está escrito ST170.
Então é o primeiro Focus ST versão aspirada, e a gente quis replicar isso. Ele era um Focus MK1 e a gente quis replicar isso para o Focus MK2,5. E aí em dinamômetro a gente conseguiu isso. Foram quase 175 cavalos, né? Isso sem o coletor de admissão do Fusion, né? E aí depois com o coletor de admissão de Fusion, mais algumas modificações, nós chegamos aí nos 190 cavalos. Ok, time? Ainda falando sobre atualização dos projetos, eu consegui um corpo de borboleta maior, tamanho bem considerável, bem maior, né, que o original e do que está aqui, né? E antes de colocar o duplo corpo de borboleta, o novo coletor de admissão com duplo corpo de borboleta, eu quero fazer esse teste com esse corpo de borboleta maior, né? Então eu vou estar mostrando aí o que eu vou fazer. Então, primeiro, atualização do projeto vai ser instalar esse corpo de borboleta maior. Já estou trabalhando numa flange, né, para adaptar esse corpo de borboleta no coletor de Fusion, né? Então eu estou montando uma bancada, estou fazendo alguns testes. E aí nós vamos instalar um corpo de borboleta gigante aqui. Quero ver como ele vai se comportar, se ele vai aceitar. Tirando o original e colocando esse daqui modificado, eu tive ganhos de potência no dinamômetro. Então o motor gostou, aceitou um corpo de borboleta maior. Isso tanto com o coletor de admissão original do motor Duratec 2.0 16 válvula, quanto com o coletor de admissão do Fusion 2.5. Então eu testei tanto com corpo de borboleta original e retrabalhado, e em ambos, o que aconteceu? Eu tive ganhos de potência quando eu aumentei o corpo de borboleta. Então se eu tive um aumento de potência, significa que o motor gostou, o motor aceitou, né? Tem uma maior entrada de ar. Então é um motor que ele tem já de fábrica uma certa restrição. Isso por causa de economia, emissões, né? Vários outros fatores. Então, aumentando o corpo de borboleta, eu tive um ganho de potência. Então eu vou fazer esse teste aumentando o corpo de borboleta, e depois nós vamos fazer a troca do coletor. Ou seja, a gente vai tirar o coletor do Fusion 2.5 e nós vamos colocar o coletor com duplo corpo de borboleta. Então, quem segue o canal há um bom tempo, não fiquem assim preocupados se realmente a gente vai dar sequência no projeto. O projeto está caminhando aí a todo vapor. Quem acompanhou ainda os vídeos da impressão desse coletor viu a saga e as dificuldades encontradas, e eu não desisti, né? E aí eu peço para você, né, se considere se inscrever no canal, né? Porque eu falo bastante conteúdo exclusivo de Focus, de motor Duratec, né? Do mundo Ford. Então tem um conteúdo bastante exclusivo, né? E se você pesquisar em outros canais, difícil achar um conteúdo sobre Focus em geral, né? Principalmente o do MK2,5, onde eu dou bastante dica e eu faço bastante coisa diferente. Então eu peço para você se inscrever no canal. 83% das pessoas que assistem o canal não são inscritos. É um volume muito alto, pessoal, 83%. Eu consigo ver os dados, as estatísticas do canal no aplicativo aqui do YouTube, e mais de 83% não são inscritos no canal. E pra gente continuar produzindo, é muito importante você se inscrever no canal, dar um like, deixar um comentário. Isso me ajuda muito, pessoal, porque produzir conteúdo é muito difícil, né? Vai da criação do vídeo, vai da edição do vídeo, tem muitos fatores, né? Às vezes você tem que investir, comprar alguma peça, algum componente. Então não é fácil ser um criador de conteúdo. Então eu conto com a sua colaboração aí, ok? Então voltando para o projeto Focus, além de fazer a instalação do corpo de borboleta maior, depois do duplo corpo de borboleta, qual que vai ser o próximo passo? Eu vou dar uma dica para você colocar um componente que você vai melhorar a temperatura do óleo do motor. E além disso, você ainda vai
resolver um problema crônico do T de emenda de mangueira, que dá muito problema nesse carro. É muito comum o pessoal substituir por uma peça de latão ou colocar alguma peça, algum mangueiramento para justamente estancar o vazamento de água, ok? Então você vai fazer um upgrade onde você vai resolver esse problema crônico de vazamento de água e ainda você vai melhorar a temperatura do óleo do seu motor. Então é um upgrade que ele não é caro, ele não é difícil de fazer. Eu vou mostrar aí todo o passo a passo, ok? Uma limpada no vidro aqui. Então, falei aí sobre 3 passos do projeto Focus ST, né? Os 3 passos que teremos aí desse carro. Mais pra frente aí eu também tô pensando aí se a gente vai fazer a instalação do filtro de óleo aqui. Tem algumas coisas que tá implicando a instalação disso. Depois eu vou falar num outro vídeo, ok? Então tem essa ideia também no Focus. E quando a gente colocar aí o corpo de borboleta maior ou duplo corpo de borboleta, pode ser que a gente também acabe indo pro dinamômetro, né? Chega muito rápido, pessoal, você não tem ideia. A aceleração desse carro é boa. Vou no piloto automático aqui pra gente ir conversando e tranquilo, né? E dando andamento aí aos projetos. Aí falando ainda de um outro projeto agora do Fusca Hook, né? Projeto Fusca Hook. Nós vamos fazer um vídeo bem legal falando sobre regulagem de válvula, né? Porque a gente vai fazer a troca da tampa de válvula. A gente vai instalar aquela tampa de válvula da Ancona, que é uma tampa de válvula específica para carros que vai utilizar balanceiro, ou também por causa da dissipação de calor. A tampa original do Fusca, ela é uma tampa de ferro, de aço, né? Então ela esquenta demais e não tem uma boa dissipação. E lá eu já tenho uma tampa de alumínio com umas aletas que já ajuda na troca do calor, né? Mas eu quero instalar essa de plástico e que ela tenha fixação por paraporcas na própria tampa. E aí eu não preciso usar aquele grampo, né? Porque o que prende a tampa de válvula é um grampo, né? Então eu quero tirar esse grampo e pôr essas porcas para ver se facilita na hora de remover, para fazer uma regulagem de válvula, uma inspeção. Então é uma das ideias, ok? E aí, além da tampa de válvula da Ancona, né? Nós iremos instalar um respiro de óleo da EMP, né? Porque como é um motor aspirado com uma taxa bem elevada, né? O blow-by desses motores fica muito alto e blow-by dentro da carcaça ou do bloco do motor não é bom, né? Então quanto mais rápido a gente tirar esse blow-by, né? Que ele acaba também contaminando o óleo, né? Temperatura interna do bloco, da carcaça, né? Além de atrapalhar aí o motor, né? Então a ideia vai ser essa: colocar o respiro de óleo da EMP, pessoal. Então vai ser um vídeo bem legal. Aí eu vou mostrar os 2 jeitos de regular a válvula do Fusca. Tem o jeito convencional e tem o jeito, vamos dizer, racing. Então eu vou mostrar os 2 jeitos, ok? Então vai ser um vídeo bem legal. Então que ideia também de ir pro dinamômetro com esse carro, mostrando aí um vídeo de acerto de injeções programáveis. Então vai ser um vídeo bem legal, um projeto Fusca Hook. Ideia também de ir em alguns encontros, né? Devido a alguns dificuldades aí ou problemas pessoais, acabei tendo que ficar mais recluso, pessoal. Então a ideia é a gente começar a sair mais aí, ok? Fazer uns vídeos
os vídeos externos também. E aí nós temos o projeto da Tiguan, que a gente já fez o primeiro upgrade, que é o pedal delete, ok? Então a gente tem um pedal delete, onde eu coloquei aquele módulo que remove o pedal do acelerador, e a instalação do fio esportivo. Transformou o carro, pessoal. Ficou outro carro. Porque ele tinha uma fase ali, na hora que você ia sair com o carro, baixa rotação, que dava a impressão que não tinha pedal, que tinha algum problema no pedal. E aí, colocando isso, resolveu esse problema. O carro ficou muito bom. Esse é um dos primeiros upgrades. Quem sabe aí mais para frente um remap de módulo, dinamômetro também. Então tenho ideias para esse projeto também. Então tem bastante conteúdo aí pro canal, bastante atualização. E espero aí que a gente consiga concluir todos, né? Com bons resultados, né? Porque principalmente o do duplo corpo de borboleta é um projeto único, feito aqui no Brasil. E aí você não tem referência de nada, é tudo você ali sendo o primeiro marinheiro né, navegando em oceanos desconhecidos, vamos dizer assim. Então você acaba tendo que aprender apanhando, né, pessoal? Quando você tem uma receita de carro que todo mundo faz, você pesquisa, você analisa, você assiste vídeos, você conversa com outras pessoas, aí você tem uma referência. Mas que eu não tenho referência, ok? Acabei abastecendo aqui, esquecendo de zerar tudo aqui novamente. E aí, bem-vindo a São Paulo, pessoal. 6h20 da manhã, trânsito já. Selva de pedra é assim mesmo. Aqui não tem dia, não tem horário. Aqui o chicote estrala, pessoal. E aí, comenta aí no canal uma sugestão de vídeo que vocês gostariam de ver. Eu tenho uma ideia de vídeo, fazer um comparativo dos motores 2.0 16 válvula, Focus MK2,5, Civic SI, Sandero RS, Astra 2.0 16 e Focus MK3. E depois um comparativo entre o Focus MK2,5 e MK3,5, entre os motores, né? Então é uma ideia de vídeo aí que eu tenho para fazer mais pra frente aí, né? Sobre a comparação desses motores multiválvulas que nós temos atualmente aí. Então acho que vai ser um comparativo bem legal, né? Então aguarde aí que vai ter bastante informação e dado aí desses motores, um comparativo bem legal. Então aguarde, ok, pessoal? Outro projeto que a gente está dando andamento aí, pessoal, se tudo der certo, né, pela segunda ou terceira vez, eu compro uma transmissão, né? Eu comprei uma transmissão da outra vez e foi cancelada uma ou duas vezes já. Eu comprei aí pelo ML e acabou com a pessoa que estava vendendo, cancelou. Aí eu comprei uma outra agora recentemente. Tô esperando chegar essa transmissão. Tomara que não cancelem, né? Para chegar essa semana. Então a ideia aí também é fazer um vídeo sobre escalonamento da transmissão do Focus, transmissão mecânica IB5+, né? Então, se você vê, é muito difícil fazer escalonamento dessa transmissão. Tem pouca informação, pouco recurso. E eu tô com umas ideias em mente, vamos ver. Na verdade são duas ideias. A primeira é mais fácil de realizar, mais viável, porque o custo é relativamente médio, vamos dizer assim, porque não é fácil comprar uma transmissão, né? E
a ideia mais high seria o quê? Colocar a transmissão da EcoSport 4x4, né? Que ela é de 6 velocidades. Eu acho que ia casar muito bem com esse motor, porque essa transmissão já é usada num motor Duratec 2.0 16 válvulas, só que numa Eco 4x4. Então a ideia seria o quê? Pegar a parte de transmissão, né? Caixa de transferência, cardan e diferencial traseiro, e adaptar num Focus, tanto no MK2,5 como no MK3. Imagine um Focus 4x4 6 marchas. Que excelente que seria, né? Só que só a transmissão é muito cara, o conjunto então é impossível. Mas quem sabe mais pra frente aí o canal crescendo e a gente aí conseguindo uns patrocínios, a gente não consegue fazer uns vídeos aí ousados com uma transformação dessa. Então é um sonho aí mais pra frente fazer um Focus 4x4 6 marchas, né? Então quem sabe a gente não consegue fazer um Focus aspirado aí com duplo corpo de borboleta 4x4 6 marchas, né? Então é a ideia mais pra frente do canal. Outra ideia para esse motor Duratec seria o que? Colocar as bielas do Fusion 2.0 Turbo, né? Que ela aguenta mais potência, né? Em relação a biela original do Focus MK2,5, e os pistões do Focus MK3 3,5, que elevam a taxa aí para 12, pessoal. Então a ideia seria colocar aqueles pistões cabeçudos do Focus MK3 3,5 para aumentar a taxa. Tá certo que é um pistão com um desenho exclusivo para injeção direta, mas nada custa o teste, né, pessoal? Testar e pro dinamômetro ver o que resolve. Eu tenho essa teoria. Teste, meu. Vai lá e testa, entendeu? Esse negócio de teoria da conspiração, isso não vai dar certo, isso não mudou nada, é a mesma coisa. Meu, falar não resolve, pessoal. É colocar em prática, entendeu? Colocar em prática e ver se ele vai funcionar. É só isso. E aí testa, não deu um bom resultado, serviu de experiência. Deu um bom resultado, você tá no caminho certo. Então essa é a ideia aqui dos projetos do canal, né? Também vou fazer um vídeo que o pessoal tem pedido bastante de como instalar a multimídia, né? Então vou fazer um vídeo como fazer a instalação da multimídia, né? Um vídeo bem legal sobre instalação de multimídia. Então em breve aí eu vou mostrar o passo a passo para quem tem dúvida como montar não a multimídia, como instalar o sistema de diagnóstico dentro da multimídia do seu carro. Eu vou mostrar o passo a passo, é bem simples, não tem muito segredo, né? Então é só pra vocês não esquecerem, ok, time? Temos aí muitas ideias e sonhos aí no canal, né? Mas tudo começa com um sonho. Então a ideia é ter um Focus MK1 ou 1,5, um Focus XR, Focus 2,5 nós já temos, um Focus MK3, um 3,5, né? Então a ideia é ter projetos aspirados, projetos turbo, né? Então ideias e sonhos temos bastante, time. Devagarinho a gente vai chegar lá. Volto a dizer, se tem alguma sugestão de vídeo aí, pode pôr no comentário aí uma ideia ou uma dúvida que você tem. Outro ponto, eu vou fazer a parte 3 do sistema eletro-hidráulico do Focus, né? Como eu comentei na parte 1, ele é um sistema eletro-hidráulico, uma bomba elétrica que aciona a bomba hidráulica. Então não é o virabrequim que aciona o sistema elétrico-hidráulico, então ele acaba tendo um barulho diferente das bombas convencionais. O pessoal reclama muito de ruído. Então eu fiz a parte 1 falando sobre o sistema, sobre a troca do óleo, eu dei uma das opções de óleo para ser utilizado. Fiz a parte 2 usando um scanner automotivo, mostrando que quando você muda do modo normal, o esportivo,
ou para o conforto, existe uma diferença no motor elétrico, então existe mais conforto, uma atuação maior da bomba elétrica hidráulica ou menor, dependendo do modo de condução que você coloca. Então tem um vídeo aí também, se você procurar no canal, mostrando o funcionamento na prática, o que muda quando você altera os modos de condução desse carro. E eu vou fazer uma parte 3 com uma dica exclusiva, né, do sistema, né? Foi até um dos inscritos aí que deixou um comentário, e aí eu fui pesquisar atrás, entrei em contato com uma empresa e obtive as informações, e eu vou fazer o teste aí nesse vídeo, eu vou mostrar isso para vocês. Outro vídeo que a gente vai falar sobre o Focus MK2,5, motor avariado, né, direção avariada, transmissão avariada. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, como resolver esse problema que é crônico ou muito comum nesses carros, né? Ele mostra motor avariado e você perde a borboleta, ou transmissão avariada e o câmbio fica sem atuar, ou até mesmo direção avariada e a direção fica dura. Então eu vou dar algumas dicas de serviço de como resolver isso, ok? Essa mensagem aí que é tão temida pelos proprietários de Focus MK2,5. Então vai ter um vídeo muito legal falando sobre isso. Então já tá aí no pente de como pôr o passo a passo para você resolver esses tipos de problema, ok, time? Então é um vídeo aí para atualizar todos os projetos ou ideias do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, turbina o dedo no like, nitro nos comentários, corte de giro no compartilhamento. Tamo junto, fui!